Porque quando a gente entende qual é o propósito de uma aula experimental, o que essa aula experimental ela deve trazer para o aluno, a gente começa a entender que nem sempre as melhores alternativas são aquelas que vão necessitar de maiores recursos, tá? Então, eu gostaria aqui de começar fazendo uma pergunta para vocês, e se vocês quiserem escrever no chat aí, por favor, né, a opinião, as respostas de vocês são extremamente bem-vindas. E o que eu queria questionar será que a experimentação, né, ela é importante? Por que ela é importante? Então, por que a gente precisa trabalhar aulas experimentais com os nossos alunos? Quais são os benefícios que uma aula experimental ela pode trazer para os nossos alunos, tá? Isso é um ponto que eu acho interessante da gente discutir. E quando a gente fala de aula experimental, a gente também não pode esquecer que nós estamos trabalhando muitas vezes com alunos de níveis diferentes, né? O que eu falo de níveis diferentes? Uma coisa é você selecionar para o ensino médio, para o ensino técnico, outra coisa é você selecionar no ensino superior. Então, dentro de cada uma dessas vertentes, é lógico que a experimentação, ela tem papéis diferentes, né? Se eu estou trabalhando com um aluno de ensino médio, o propósito da minha aula é diferente do aluno de ensino superior, tá? E assim por diante. Então, a gente também tem que entender essa questão da necessidade, né, para alunos diferentes. E isso também é um ponto importante para os recursos, né? Muitas vezes eu posso considerar que eu tenho poucos recursos para trabalhar com alunos de ensino superior, mas para trabalhar com alunos de ensino médio, às vezes esses mesmos recursos, né, é muita coisa. Então, a gente precisa também ter essa questão, né? Que recursos são esses? Qual é a turma que eu vou trabalhar? É ensino médio? É ensino técnico? É ensino superior? E qual que é a importância disso? Tá? Eu queria que vocês escrevessem aí no chat. Qual a importância das atividades experimentais, né? Por que as atividades experimentais, elas são importantes dentro do nível que vocês atuam, seja médio, técnico ou ensino superior, tá bom? Boa noite, acho que Kleb, eu acho que é isso, né? Boa noite, Kleb, seja bem-vindo. Claiane, boa noite também. Claiane de Fortaleza, o Kleb de Jacarezinho. Bruna, boa noite, do Rio de Janeiro. A Mônica de Governador Valadares aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí na nossa live, tá? Independente de qual nível, né? Oi, Cristiano, boa noite também. Independente de qual nível que a gente atua, seja no ensino médio ou no ensino superior, a gente precisa entender que a química, ela é uma ciência experimental, né? Então, trabalhar experimentação é importante, né? Dentro de qualquer nível. As atividades experimentais, elas são importantes até pelo fato da química ser uma ciência prática, uma ciência experimental, né? A Mônica está colocando, né? As atividades experimentais aproximam mais o aluno do ensino médio à teoria, né? Ou seja, é uma forma de nós fazermos com que esses alunos associem, né, a importância da química, a teoria, com situações práticas, né? Então, a experimentação, ela tem um papel importante. O primeiro ponto é nós considerarmos que a química, ela é uma ciência experimental, né? Então, a gente precisa trabalhar isso independente dos níveis. Quanto maior for esse nível, se eu estiver falando de um aluno de nível superior, de graduação, principalmente, né? Tem disciplinas, a gente fala hoje do ensino remoto, mas existem disciplinas, existem conteúdos que eles são, né, totalmente experimentais, e a gente precisa dessa vivência experimental. Mas outra coisa também que eu considero importante quando nós falamos em experimentação é a questão do aprendizado pela prática. Nós já discutimos, né, em outras aulas aqui, a respeito da importância da prática, tá? Em relação ao processo de aprendizagem, né? Falando do ponto de vista de como que o nosso cérebro retém as informações.
Então, a prática, ela está associada à aprendizagem, né? Eu preciso colocar em prática. É lógico que fazer um experimento, fazer uma aula de laboratório não é a única forma de eu praticar um conceito, algo que eu estou aprendendo. Mas a experimentação, ela também pode ser uma ferramenta para o aluno poder praticar, né? Então, isso também é importante, né? Nós já discutimos essa questão, né? O aprendizado, ele precisa ser ativo e não passivo, né? Ou seja, se eu simplesmente assisto aulas, eu não estou necessariamente aprendendo, eu estou entendendo. Para que o aprendizado aconteça, eu preciso praticar e, de preferência, praticar no mesmo dia que eu tiver acesso a essas informações. Então, trazer a prática para os alunos é extremamente importante. Mas será que tem um jeito de fazer isso? Será que é simplesmente colocar um experimento lá para o aluno e tá tudo certo? Né? Como que a gente conduz uma aula de laboratório? Esse é outro ponto que a gente precisa entender antes de falar de como fazer uma aula de laboratório com pouco recurso. Eu preciso entender qual é o fundamento de uma aula de laboratório, para que eu aplico uma aula, né? Quais são as características que essa aula precisa ter. Depois que a gente entender essa essência, aí sim a gente precisa analisar os recursos, né? Como que eu desenvolvo isso? Pode ser que eu tenha uma infinidade de recursos, mas a maneira como eu trabalho a minha aula de laboratório não induz o aluno à prática, induz o aluno à repetição. A nossa aula de laboratório, ela não pode ser a reprodução de uma receita de bolo, ou seja, eu não posso trazer um roteiro e simplesmente pedir para o aluno seguir esse roteiro e essa foi a prática. Isso é uma demonstração e não uma investigação. Então, esse também é um ponto bastante interessante.